Meus irmãos, vamos lá, esse versículo que nós acabamos de ler, ele fala muito sobre liberdade versus escravidão. Uma coisa é verdade, o nosso Deus é Deus de liberdade. O nosso Deus, ele não é Deus de escravidão. E eu aprendi uma coisa que dar o Espírito Santo para nós é responsabilidade de Deus. Mas nos encher do Espírito Santo é responsabilidade nossa. E eu aprendi uma coisa nisso. Ser livre, nos livrar das lutas, das tentações, meio ao pecado, é responsabilidade de Deus. Mas se manter livre de tudo isso é responsabilidade do homem. Eu lembro muito de uma história aqui do Centro de Voluntariado, onde a Karine, esposa do Fael, é a coordenadora lá, junto com a gente. E tinha uma história lá onde tinha um menino, onde nós fomos fazer um projeto de liderança, autoliderança, onde nós perguntávamos aí, menino, o que vocês querem ser quando crescer? Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser jogador de futebol, eu quero trabalhar no comércio, eu quero trabalhar na fábrica. E dentro dessa pergunta surgiu um menino que falou assim, olha, eu quero ser traficante. Eu falei, poxa, menino, 15 anos já quer ser traficante? Cruzeiro tá bem pra caramba, né? Mas isso que eu vejo, poxa, mas por que, menino, você quer ser traficante? Ah, porque meu pai morreu. E como meu pai morreu, eu só tenho um irmão, e esse irmão mais velho, é ele quem cuida da minha família. E esse meu irmão, ele é traficante. Então a referência que aquele menino tinha para a vida dele era o irmão mais velho, porque a única referência masculina que ele tinha era o irmão, e o irmão era traficante. Pergunto para você, aquele menino, ele tinha opção? Aquele menino tinha opção? Possivelmente, aquele menino, ele tinha opção. Porém, ele não se lembrava da opção que ele tinha. Sabe, muitas pessoas, às vezes, têm vivido presas, esquecendo que tem a opção de liberdade que se chama Jesus Cristo está aqui nessa noite. A gente falou, menino, e aí, cara? Nós falamos, trocamos ideia, conversamos com aquele menino. Falou, menino, esse negócio é o seguinte. Agora você viu que você tem opção. Se você quiser seguir um caminho para o tráfico de drogas, é por opção sua e não por falta dela. É por opção sua e não por falta dela. O que eu vejo, meus irmãos? Muitas das vezes, Deus ele tem colocado coisas maravilhosas em nossa vida. Só que nós estamos aprisionados com coisas que desagradam o seu coração. E hoje eu venho aqui como profeta de Deus falar para você, coloca o título para mim, por favor, multimídia. Você tem opção. Eu não sei qual é a história que você está vivendo, eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu vim lá de Taubaté dizer, Deus está restaurando a opção para a sua vida aqui nessa noite, amém? Você tem opção, meu irmão, você não está sozinho, o Deus da opção chegou aqui nessa noite, Ele vai gerar opção para você, amém? Sabe o que eu vejo? As pessoas querem opção missionária, os grupos procuram opção, quem defende o racismo quer liberdade. As pessoas que defendem, de repente, algum grupo, alguma corrente, eles querem liberdade. Eu vejo que muitas pessoas casam querendo liberdade. Sabia disso, casados? A menina solteira fala, eu vou casar porque eu quero ser livre. Eu falo para eles, vocês falam para eles? O casado tem liberdade ou não tem liberdade? Ué... Um dia falaram para mim, o que eu vejo? A pessoa casa, faz uma festa de 50 mil, 60 mil, 70 mil e já entra no casamento aprisionado. Escravo do dinheiro que tem pagado o boleto em 5, 6, 7 anos. As pessoas disseram para mim, poxa, os anos mais difíceis do casamento são os 3 primeiros. Eu falei, por quê? Porque eu estou pagando dívida. Eu casei faz 3 anos, 4 anos, e alguém perguntou para mim, é caro casar? Eu falei, não sei, cara, eu estou casado há 3 anos, estou pagando até hoje alguns boletos, né? O que eu vejo? As pessoas entram em situações aprisionadas. E o que Deus tem que fazer? Ele tem que vir e nos dar liberdade. Eu entendo que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele morreu porque Ele pregou a liberdade para o povo. Quando Jesus viveu há cerca de 2024 anos atrás, o povo vivia uma mente escrava. Escrava do governo, escrava do Estado, escravo da justiça. O povo vivia em função da religiosidade. A religião, ela aprisionava a mente do povo. E Jesus, ele veio para trazer liberdade. A liberdade começa na onde? Na mente. A liberdade do povo começa na mente do povo. Assim como a liberdade começa na mente, a prisão começa na mente também.
Jesus, ele não morreu porque, entre aspas, ele era um cara legal. Jesus, ele morreu porque ele era uma ameaça. Ninguém crucifica cara legal. O cara legal, o cara gente boa, não. Jesus, ele morreu porque ele começou a incomodar a religião. Jesus, ele morreu porque ele começou a pregar liberdade. Jesus, ele morreu porque ele plantou na mente de uma pessoa que vivia como escrava o poder de ser filho do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. O nosso Deus, ele veio pregar nessa noite a liberdade. O que eu vejo, meus irmãos? Está cheio de pessoas presas. Assim como Paulo e Silas estavam na prisão. E eles estavam trocando ideia ali, cantando um corinho. E os dois eram libertos por Jesus Cristo. Enquanto os dois cantavam corinhos, Deus veio e lançou o terremoto e a prisão foi aberta. Existe um mistério de Deus quando nós nos vivemos como livres. E eu acredito também que tem muita gente presa, seja na cidade Cruzeiro, ou Taubaté, onde quer que seja. Que são pessoas que já receberam Jesus e vivem como livres. Enquanto a partir eu vejo pessoas aqui fora que supostamente estão com Deus, vivendo como se fossem escravas. Vivendo como se fossem escravas, com a mente presa. Te pergunto, o que é liberdade para você? Ah, não, liberdade para mim é comprar o carro que eu quero. O que é liberdade para você? A liberdade para mim é sair todos os dias. O que é liberdade para você? A liberdade para mim é sair pegando a mulher. O que é liberdade para você? Enquanto nós não soubermos o real significado da palavra liberdade, nós não vamos viver essa palavra na totalidade. Na minha opinião, a melhor definição sobre liberdade é a capacidade de fazer escolhas. E aí, você tem capacidade de fazer escolhas? Você age ou reage? Bateu, tomou? Falou, ouviu? Alguém fez o mal, você rebate com o mal? Porque aquela pessoa que é livre, quando alguém faz o mal para ela, ela tem a capacidade de escolher o bem. Quando alguém prejudica ela tem a capacidade de não rebater com a mesma moeda, mas rebater com a moeda que Jesus entregou para ela. Meu irmão, isso é bíblico. A Bíblia diz, olha, se alguém te bater na face direita, dá a face esquerda. Se alguém te amaldiçoar, você amaldiçoa, porque a vingança, meu irmão, pertence ao nosso Senhor, amém? A vingança é dele. Então, para a gente caminhar aqui, eu estava fazendo uma pesquisa e eu percebi que o brasileiro, ele está altamente viciado. Saiu numa revista recentemente, os 20 maiores vícios do brasileiro. 20 maiores vícios do brasileiro. E o primeiro vício do brasileiro, pasmem, é comer e beber. Você conhece alguém viciado em comer e beber? Gente, é mais do que comer e beber por gostar, por necessidade. É comer e beber além do limite, né? Segundo essa revista, grande parte dos brasileiros estão viciados no comer e beber. E que eu aprendo, não é porque eu estou com fome que eu tenho que comer toda hora. Não é porque eu estou com sede que eu tenho que sair bebendo toda hora. O crente supostamente não bebe, mas... Segundo o maior vício do brasileiro, sexo. Gente, o brasileiro tá... Então os homens zicados e tem uma mulherada também que está por baixo, não. Segundo o maior vício do brasileiro é a questão do sexo. Eu conheci uns jovens aqui da antiga. Vão lembrar talvez do testemunho de um jovem nosso lá em cima, na escola bíblica dominical. Ele tinha 18 anos no passado. Ele falou, com 18 anos, minha gente, que ele já não conseguia olhar para uma mulher com respeito. E para ele, a mulher era somente um objeto. Um jovem que passou por nós. Ele falou uma coisa que me machucou bastante. Poxa, eu tenho 18 anos e eu já não consigo me apaixonar por ninguém. É natural isso? É normal isso? Terceiro vício do brasileiro, compras. Quanta gente é amarrado com compra, viu? Compra aquilo que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Você conhece alguém assim? É só lá em Taubaté que tem isso, missionário? Aqui em Cruzeiro tem uns negócios assim também. Pelo amor de Deus, cara. Igreja, repita comigo uma frase. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Entendeu? Pode falar pro irmão que está do seu lado, se você não comprar nada, meu irmão, o desconto ele é bem maior, cara. Se não comprar nada, o desconto é muito maior, cara. Sabe quem falou isso? O profeta Julius, pai do Cris. Peguei dele essa frase, o cara é monstro, cara. Teve um Danilo Gentili esses dias aí, não sei se alguém viu no The Noite, não, o cara é top demais, o negão é zica, mas vamos lá. Meus irmãos, o brasileiro está viciado em comprar, está escravo do comprar. O que eu vejo muitas das vezes?
tem gente que não pode ver uma oferta, tem gente que não pode ver uma promoção, tem gente que é viciada em shopping, cara. Cara, eu particularmente não gosto de shopping. Eu vou lá para comer, igual o pastor falou. Eu vou em shopping para comer, trocar uma ideia, sair com a esposa. Todo final de semana agora eu tenho ido ir no shopping junto com a esposa, né? Mas a gente não compra nada, a gente come em casa. Mas isso que eu vejo, meus irmãos, eu estava em São Paulo uns tempos atrás, vou com uma certa frequência para São Paulo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Eu estava no shopping lá, shopping do tamanho da cidade de Cruzeiro, né? Um shopping gigante, igual tem no Rio de Janeiro, nas cidades dos nossos pastores ali. Eu estava lá, falei, poxa, cara, sozinho no shopping, não faz sentido para mim. O espírito da compra habita nela. O que eu vou fazer dentro do shopping? Não faz sentido para mim, né, cara? A espírito da compra tá no pastor? Vigia. Tinha uma tia minha missionária. Minha tia não, minha mãe, né? A gente ia na loja aqui em Cruzeiro. Ela fazia descer a loja inteira de tênis. E falava, daqui a pouco eu volto. Voltava nada, cara. Eu com vergonha, timidez. Não. Alguém já passou por isso, cara? É só eu que acontece isso aqui, cara. Faz descer a loja inteira e não compra nada, cara. Meu irmão, são pessoas viciadas. Viciadas, mais uma vez, em comida, sexo, compra. Muitas vezes as pessoas estão viciadas em trabalho. Trabalhar é de Deus, trabalhar é benção, mas tem muitas pessoas viciadas em trabalho. É trabalhar para comer, é comer para trabalhar. Meu irmão, toda vez que eu entro no YouTube, 7 passos para alcançar dinheiro, 5 passos para se tornar rico, 14 passos para ser próspero. Cara, tá todo mundo vendendo dinheiro. Tá todo mundo viciado em trabalhar. O que eu vejo? Às vezes eu trabalho tanto, eu gasto tanta energia ali com pessoas que não gostam de mim, com pessoas que não querem me ouvir, que eu esqueço de dar tempo para as pessoas que realmente querem me ouvir e gostam da minha presença. Quem trabalha demais, às vezes fica sem tempo, fica escravo da situação e não acaba desfrutando com as pessoas que realmente, verdadeiramente, merecem a nossa atenção. Cara, eu tô vendo um tanto de gente cutucando os outros aqui, ó. Gente cutucando aqui, ó, tá falando contigo, ó. Política, esporte, outro vício do brasileiro. Minha gente, a gente não pode falar de política mais. O povo mata hoje por política e mata por esporte. Eu sou Corinthians, eu estou querendo matar o Corinthians também, já fui viciado em Corinthians. O que eu vejo, meus irmãos? O brasileiro, ele mata e morre por esporte. Outro vício do brasileiro, beleza física. Eu faço academia há 14 anos, eu nunca vi a academia tão lotada de gente. Eu nunca vi a academia tão lotada de mulher, inclusive. A mulherada indo para cima fazendo academia, mas não sai da academia mais. A mulherada lá tá gigante, lá com bocão, cabelão, pernão, tudoão. Enquanto a partida está vivendo em função do corpo. Outro vício que o brasileiro tem enfrentado, já cansei de falar disso, smartphone, celulares. Mas, gente, o brasileiro está literalmente viciado em smartphone e celular. Segundo a pesquisa que eu ouvi, o brasileiro passa em média 4 horas por dia conectado no celular. O que são 4 horas? Minha gente, em 4 horas eu faço uma faculdade. Em 4 horas eu faço uma graduação. Em 4 horas eu faço um mestrado, um doutorado. Em 4 horas, em 3 meses, eu aprendo um novo idioma. E nós estamos viciados, literalmente, com um negócio que o Augusto Cury, o maior psiquiatra do Brasil, reconhecido no mundo inteiro, ele chama de quê? Dependência digital. O Augusto Cury fala que está cheio de mendigo digital implorando atenção, implorando like, implorando views. O que eu vejo, meus irmãos? Augusto Cury dizendo algo que Deus está falando para a gente. Olha, isso tem sido um vício e tem atrapalhado a minha vida com Deus. Outro detalhe, e o último vício que eu vou comentar com vocês aqui. As pessoas estão viciadas em remédio, cara. Você já reparou que toda esquina aqui de Cruzeiro tem um remédio? Tem um remédio não, tem uma farmácia. Cara, toda esquina aqui de Cruzeiro tem uma farmácia, lá na rua, lá perto de casa, numa rua tem umas 4 farmácias. O que eu vejo? O povo está doente. O povo não aguenta mais, o povo está comprando remédio adoidado. O povo está consumindo medicamentos adoidados sem prescrição médica. Quem já morou fora do Brasil sabe. Portugal, por exemplo, alguns irmãos estiveram por lá. Portugal não pode ir na farmácia comprar remédio sem autorização do médico. E que eu vejo, o brasileiro ele está escravo das situações. Pergunto, isso é de Deus, cara? Será que Deus está feliz com esses nossos vícios? Será que Deus está feliz com essas nossas atitudes? Porque a Bíblia que eu conheço diz assim, olha, onde há a presença do Senhor, ali há liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Se o Filho de Deus vos libertar, vocês verdadeiramente serão... Meu irmão, é liberdade que Jesus Cristo tem para você aqui nessa noite, amém? Deus quer te libertar do vício, Deus quer te libertar de tudo aquilo que te atrapalha a viver uma vida consciente com Ele. Nós temos que agir por fé, nós temos que agir por razão e não por impulso.
Sabe, eu cansei de ver, e muitas das vezes eu me vejo nesse cenário, lá na minha escola, que eu trabalho como professor. Tinha um menino lá que era tão viciado em games, que ele pegou o cartão emprestado, missionário, do pai dele, do vô dele, melhor dizendo, e gastou, pastor, mais de R$ 2.000 na conta do vô. E o vô nem sabia. A galera hoje está viciada, a gente sai para trocar ideia com o povo está no celular. A gente sai para andar com o povo está tudo tomando remédio. Que eu vejo, meus irmãos, isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. É isso que Jesus tem para nós. Antes de Jesus nós éramos escravos, antes de Jesus nós éramos presos. E o nosso Deus é tão maravilhoso, que quando Ele colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, Ele deu um dos maiores dons que o ser humano pode ter, o chamado livre-arbítrio. Lá no Jardim do Éden, Deus colocou: homem, você pode comer de todas as árvores do jardim. Se você comer dessa árvore aqui, você vai estar comigo. Se você comer daquelas outras árvores ali, você vai estar me machucando bastante, vai haver uma separação entre nós. E o homem, ele teve desde o seu surgimento o poder de liberdade de escolha. Sabe, o nosso Deus não quer que você venha para Ele, que nós venhamos para Ele, porque Ele é a única opção. Deus quer que nós o servamos em espírito e em verdade, porque nós já entendemos que Ele é a melhor opção, amém? Jesus continua sendo a nossa melhor opção. Sabe, imagina se eu chego para a esposa: Letícia. Sem vou falar da Letícia, a galera fica meio tensa, né? Ninguém lá no mundo queria eu, ninguém gostava de mim, eu não tinha opção lá fora. Você quer casar comigo? Como que ela ia se sentir? Agora se eu viro para ela e falo: Letícia, de todas as árvores. Nem falei nada, o povo está dando risada. Fiquei tímido agora, vamos lá. É que o Lucas mudou o tom aqui. Nem vou olhar para ela mais, vai, Lucas, vamos ver. Letícia, de todas as flores do jardim que eu tive o privilégio de observar, com certeza você foi a minha opção mais bonita. Esse cara sou eu. Se eu viro para a esposa e falo para ela: poxa, a única opção que você tinha era você, então vai você mesmo, só tem tu, vai tu mesmo, cara, não faz sentido. Agora se eu viro para Deus: Deus, eu sei que o mundo não vale nada, Deus, eu sei que lá fora não tem nada que me agrada, mas Deus, eu aprendi a escolher o Senhor, é o Senhor que eu escolho nessa noite, é o Senhor que eu escolho para a minha vida, é o Senhor que eu quero que governe a minha história. Tem a ver com escolha, nós não somos robôs, nós não fomos treinados para... Não, Deus, Ele quer que você, num ato de consciência, num ato de liberdade, escolha a presença dEle todos os dias. Quem escolhe a presença de Deus todos os dias aqui nessa noite? Meu irmão, não deixe ninguém te enganar. Eu cansei de escutar lá fora: porque você é crentinho, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode zoar. Meu irmão, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tava com um cara um dia: você não pode beber. Eu falei: meu irmão, você fuma e bebe, o que me impede de fumar e beber aqui agora? Eu falei: nada. E você, consegue parar de fumar agora? Não conseguia. Você consegue parar de beber agora da noite pro dia? Cara, não consegue. O cara dormia com 5, 6, 10 mulheres em 3, 4 meses. Você consegue parar de pegar a mulherada agora da noite pro dia? E aí, quem que é livre, quem que não é livre aqui nessa história? Porque o que o mundo tenta pregar pra gente? Que você não pode fazer nada, que você não consegue nada, que você... Meu irmão, a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, meu irmão. A diferença é que eu tenho liberdade para escolher, eu sei aquilo que é lícito e aquilo que não é, aquilo que eu posso fazer como um homem livre e aquilo que eu não posso fazer. O que eu vejo? O ser humano, ele tem 3 prisões, caminhando para o fim aqui, 3 prisões que ele precisa vencer. 3 áreas da vida que ele precisa solucionar. E coloca para mim, multimídia, por favor, caminhando para o fim. Você tem opção. Qual que é a primeira prisão que o ser humano hoje? Ele está literalmente preso. A prisão do ego. Como dizem, né, cheio de pessoas egudas, né? O que é a palavra ego, minha gente? Culto de ceia, culto de Santa Ceia. A palavra ego, do latim, ela significa eu, sabe? Já falei isso várias vezes. Deus, Ele não quer a sua vida.
Na verdade, Deus quer que você acabe com a sua vida para que você possa viver a vida dele em você. Sabe o que eu vejo? Falar uma coisa que vem de Deus. O mundo não gira ao seu redor. Fala para a pessoa que está do seu lado. E o mundo não gira ao seu redor. Estou vendo umas mulheres dando tapa nos caras que o mundo não gira ao seu redor, viu? O mundo não... Sabe, a palavra que está em alta hoje é egocentrismo, egoísmo. A palavra ego significa eu, então é tudo para o eu. É tudo para mim. Um dia alguém falou para mim, se existe Deus, por que existe fome no mundo, Darlan? Falei, cara, não existe fome no mundo. A comida que os Estados Unidos joga fora, desperdiça, era o suficiente para acabar com a fome na África. Então no mundo não existe falta de comida, existe egoísmo, egocentrismo, orgulho, vaidade, falta de compaixão, falta de empatia. Não é problema de falta de comida. O que o diabo falou para Adão e Eva lá no jardim? Olha, se você quer ser como Deus, coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu acho muito engraçado essa passagem, porque o diabo não falou assim, ô Eva, ô Adão, sejam vocês meus adoradores. Não, sejam vocês os seus próprios adoradores. Sejam vocês como Deus. O que eu vejo, meu irmão? Na vida com Deus não tem a ver com eu. A vida com Deus tem a ver com nós. O emprego não sou eu, o emprego é nós. A família não é eu, a família é nós. O casamento não é eu, o casamento tem a ver com nós. A igreja não tem a ver comigo, a igreja tem a ver conosco. O evangelho de Jesus não tem a ver comigo sozinho. O evangelho tem a ver com todas as pessoas que estão na presença de Jesus. Não vivamos uma vida egoísta. Uma vida de egoísmo. Às vezes tem um familiar do nosso lado passando fome, eu não ajudo. Às vezes tem um vizinho do meu lado passando necessidade, eu não oro para colocar a mão no vizinho. Às vezes tem meu pai, minha mãe, meu irmão ali passando dificuldade, e eu não tenho a capacidade de chegar e perguntar se ele está passando por dificuldade. Se eu estou bem, está de boa? Se eu estou bem, está resolvido? Se fosse assim, meu irmão, quando nós recebêssemos a Jesus, nós já íamos para o céu eternamente. Se nós estamos aqui, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida, amém? E esse propósito engloba alcançar outras pessoas. Cansei de ver pessoas dizendo, se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for do meu jeito, eu não vou. Se não for do meu jeito, eu não faço. Para, cara, para. A primeira prisão que Deus quer nos libertar nessa noite é a prisão do ego. É a prisão do eu. Ali tem uma foto de Narciso, e vocês devem conhecer a história assim como eu. A mitologia grega diz que esse homem, ele se encantou tanto pela sua beleza, ali dentro do rio, na água, que ele ficou dentro daquele rio da água, se vendo, até o ponto que ele morreu. E sabe o que eu vejo? Às vezes nós estamos tão encantados com o nosso eu, nós estamos tão encantados com a nossa beleza, que a gente fica 3, 4 horas olhando no espelho, olhando na câmera do celular, olhando para o nosso umbigo. Não, meu irmão, com Jesus não é assim. Jesus nos chamou para termos vida e vida em abundância, mas a nossa vida precisa alcançar a vida das pessoas à nossa volta. O evangelho, ele não começa, na melhor dizendo, o evangelho, ele não termina em você. O evangelho, ele começa em você. Você adora que Jesus cura a sua casa, amém? Você adora que Jesus liberta a sua família. Então a primeira prisão que Deus quer nos libertar nessa noite é a prisão do ego. Segunda prisão, caminhando por fim, que Jesus Cristo quer nos libertar nessa noite, a prisão do passado. Cara, quantas pessoas presas no passado? Eu lembro de uma frase da Clarice Lispector, se eu não me engano, dizia algo nesse sentido: se o passado fosse bom, ele era presente. Quantas pessoas presas no passado? Meu irmão, no meu tempo, eu tenho 32 anos, acho que eu não sou tão velho assim ainda, né? Mas no meu tempo eu lembro que eu pagava 5 centavos no pão. Alguém já pagou 5 centavos no pão? Lembra dessa época? E o tempo bom, né? Eu acho que a culpa é minha, depois eu casei e tudo ficou caro. Era 5 centavos o pão, eu ia perto da casa da irmã Raquel, ali, mãe da Rafinha, para comprar pão, longe da minha casa, porque era 5 centavos o pão. Eu lembro que eu não tinha carro na época, mas o pessoal pagava 50 centavos na gasolina. Gente, a gasolina hoje está mais de 5 conto, 10 vezes mais, o pão está R$1, 20 vezes mais. Eu lembro que os meus pais iam no supermercado e faziam compra com R$70. Compra da semana. Hoje 70 conto eu não faço um café para 4 pessoas, cara. O que eu vejo? Está tudo caro, mas passou, cara. É outro momento, é outra história. Quem já viu um demônio chamado lembranças do Facebook? Deus de Abraão, cara.
Cara, que lembrança, cara. Eu tava com o rosto jovem. Eu tenho 3 tipos de roupa. Roupa de sair, roupa de ficar em casa e roupa de trabalhar. As minhas roupas de sair de 5 anos atrás são as mesmas até hoje, cara. Quando eu olho isso, eu lembro do passado, eu fico com raiva. Mas fazer o quê, cara? Faz parte do jogo. Lembranças do Facebook, cara. Mas a Bíblia diz, olha, meu irmão, assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo Jesus está fazendo novo em nossa vida. Jesus está escrevendo uma nova história, Jesus está escrevendo um novo caminho, Jesus está te libertando para viver um novo momento aqui nesse lugar, amém? Esquece o passado, meu irmão, o passado passou. Só teve um homem que ganhou a vida andando para trás, o nome dele era Michael Jackson. É a pausa para beber água, né? Só teve um homem que ganhou a vida andando pro lado, o nome dele era Lacraia, mas vamos embora. Mas um detalhe importante. Se eu não resolver aquilo que ficou preso no passado, ele vai vir no nosso presente e nos perturbar. Eu só consigo ir para o presente e futuro se o meu passado está resolvido. Meu irmão, esquece aquele homem, já passou, cara. Meu irmão, esquece aquele emprego, já acabou. Esquece aquele momento, não deu certo. Resolva o seu passado. O ser humano é engraçado. Teve um cara que chegou no pastor e falou, pastor, o fulano de tal lá se converteu e foi para Deus. O pastor, poxa, glória a Deus, se converteu, que bom por isso. Só que ele, pastor, ele estava me devendo 300 conto. Ele disse que Jesus perdoou todos os pecados dele, ele não quer me pagar mais. Que demônio que é esse, cara? Meu irmão, resolve o passado, crente. Cara, uma coisa para resolver o passado, não adianta fingir que não acontece. Não adianta fingir que não aconteceu, meu irmão. Aconteceu, assume a bronca, resolve, vai viver o seu futuro de glória com o nosso Deus, cara. Passou. Sabe, o crente, não sei porque ele é cheio de querer ficar disfarçando as aparências, evitando as evidências, não sei. Não sei porque o crente é assim, cara. Por que vocês estão indo? Como dizia Tiririca, o profeta, tentei fugir de mim mesmo, mas onde quer que eu ia, lá eu estava. Cara, não tem como apagar o passado sem você resolvê-lo. Mas se ele já foi embora, entregue nas mãos de Deus e Deus fará tudo por você, amém? Primeira prisão que nós temos que libertar nessa noite é a prisão do ego. Segunda prisão que nós temos que libertar nessa noite, prisão do passado. E finalizando, antes de finalizar, olha aquela foto que Deus deu pra gente. Um cavalo em torno de, 3 toneladas, com uma cadeira amarrada nele em torno de 300 gramas. E Deus falou para mim, Darlan, é assim que você fica quando você ficar presa no passado. Eu te dei força, eu te dei vitória. O Senhor falou que estava fraco, eu falei que me fiz forte por meio da sua vida. E você insiste em ficar preso naquilo que não te... Terceira prisão, vamos lá. Prisão do pecado. Terceira prisão que aprisiona o povo de Deus. Prisão do pecado, cara. Culto de ceia, meus irmãos. Sabe o que eu pego mal? Na época minha, as pessoas pecavam em off. Elas pecavam escondidas. Hoje, as pessoas pecam e colocam a foto na rede social, cara. Manda o vídeo pro outro. Manda o print pro outro. O que eu vejo? O pecado, ele corrói o nosso relacionamento com Deus. Culto de ceia. Não deixe de ceiar por causa do pecado. Mas deixe de pecar por causa da santa ceia de Deus. Na Roma Antiga, existe uma história que a Roma Antiga era mestre em pena de morte. Jesus, ele foi morto por uma pena de morte, de cruz. E lá na Roma Antiga, certa vez eles fizeram uma nova lei. E qual que era a lei? Era olho por olho, dente por dente. Se eu matasse alguém, eu tinha que morrer. Se eu roubasse alguém e tirasse o braço de alguém, eles vinham e tiravam o meu braço. E surgiu um novo decreto. Todos os assassinos aqui da Roma, na Roma Antiga, todas as pessoas que eles matarem, nós vamos amarrar a pessoa morta, o corpo dessa pessoa morta, no corpo desse assassino. E davam liberdade para essa pessoa.
Mas o que acontecia? Obviamente a pessoa morta começava a se decompor. A pessoa morta começava a gerar bactérias, fungos e começava a tirar a vida literalmente da pessoa que estava viva, porque estava amarrado, acometido daquele crime que ela havia realizado. Deus falou comigo: Darlan, o pecado é assim. Quem está preso no pecado acaba vivendo uma vida de morte. Aos poucos vai morrendo, aos poucos vai deixando de desfrutar tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Olha o que a nossa Bíblia diz, cara: o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz assim, olha, o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, você quer viver? Confie em Cristo, nosso Senhor. Você quer ser livre? Confie em Cristo, nosso Senhor. Você quer deixar de pecar, assim como eu quero deixar de pecar? Confie em Cristo, nosso Senhor, porque eu tenho a plena convicção que Ele vai te libertar ainda nessa noite, amém? O nosso Cristo é o Cristo que perdoa os nossos pecados. O nosso Cristo é o Cristo que perdoa as nossas falhas. E não fique escandalizado, não, o pastor da bola de neve caiu. O pastor fulano de tal caiu. Meu irmão, o rei Davi caiu em adultério, cara. O rei Davi, ele caiu na questão do assassinato, ele mentiu, meu irmão. Não é porque nós estamos com Deus que nós não vamos errar, pelo contrário. A diferença é que nós temos um advogado fiel que luta as nossas causas, que defende os nossos caminhos e perdoa os nossos pecados. Quem está entendendo? Cara, a mentira continua sendo pecado, o adultério ele continua sendo pecado, a pornografia, a fornicação, o orgulho, a homossexualidade, a inveja, a mentira, tudo isso continua sendo pecado, porque o nosso Deus ele não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo até hoje, e o pecado nos afasta da presença de Deus, o pecado nos afasta de viver uma comunhão com Deus. E outro detalhe, para de ficar vivendo o pecado do outro, cara. Pare de julgar as pessoas porque ela tem um pecado diferente do seu. Não sei você, mas eu peco pra caramba. Eu não queria pecar, infelizmente. Mas todo dia, infelizmente, eu peco. Então pare de julgar as pessoas porque ela tem um pecado diferente do seu. Caminhando para o fim, meus irmãos. O que é o pecado? O pecado é a sujeira do homem. Quando eu vou no banheiro realizar o número 2. Lembra? Tem o número 1, um negócio mais líquido, né? E tem o número 2, um negócio, vocês sabem como é. Quando eu vou no banheiro, faço o número 2. Eu uso o papel, me limpo. Eu jogo o papel fora? O que eu faço antes de jogar o papel fora? Ninguém quer falar, né? Culto de ceia. A Bíblia diz assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Ninguém pega o papel, se limpa e joga fora. Primeiro a pessoa olha, visualiza, tiver qualidade total, ela joga fora. Enquanto estiver suja, ela continua se limpando. É mentira? Meu irmão, o pecado é uma sujeira, então pare de olhar o papel higiênico dos outros, cara. Pare de ficar olhando sujeira dos outros. Eu já tenho as minhas sujeiras para me preocupar. Sabe, às vezes a gente não avança, às vezes a gente não consegue ir, a gente não consegue prosseguir, por quê? Porque eu estou preocupado com aquilo que o outro está fazendo, meu irmão. Eu oro pelo outro, é o que eu posso fazer. Ter uma vida de santidade é aquilo que eu posso fazer, no mais coloca na mão de Deus. Eu vejo que essas 3 prisões têm atrapalhado a gente de viver uma vida com Deus, e Deus me chamou aqui nessa noite, meu irmão, você tem opção. Você não está sozinho, Cristo continua contigo. Jesus, Ele quer libertar a nossa história. Jesus, Ele quer libertar os nossos caminhos. Jesus, Ele quer libertar as nossas situações. Qual que é o problema? Muitas vezes eu estou preso, cara, em situações que já passaram. Às vezes eu estou preso em situações que já aconteceram. Às vezes eu estou preso na minha vaidade, no meu ego, na minha inveja. Às vezes eu estou preso no pecado, que eu penso que é um pecadinho. Meu irmão, para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Ou é pecado ou não é pecado, cara. Jesus Cristo é a pedra angular que liberta todos os nossos pecados. Finaliza aqui. Um livro que eu li recentemente sobre hábito fala que existe um negócio no ser humano chamado hábito angular, que é um comportamento que gera outros comportamentos nas pessoas. E tinha uma mulher que procurou um médico recentemente,
E essa mulher, ela estava com problema de saúde, porque ela fumava bastante, ela bebia bastante, ela estava acima do peso e ela não comia bem, além de não se exercitar. E o médico falou para ela, você precisa mudar de comportamento, porque se você continuar assim, você vai morrer. E aquela mulher, tudo bem, eu vou mudar de comportamento então. E aquela mulher falou, qual que está mais fácil para mim, mais barato? Eu vou para a academia. Aquela mulher começou a frequentar a academia, daí deu um estalo na mente dela, falou, poxa, fazer academia, fumando e bebendo não faz sentido. Então eu vou parar de fumar e beber. E aos poucos aquela mulher parou de fumar e beber, porque não fazia sentido fazer academia, fumando e bebendo. Automaticamente aquela mulher começou a se alimentar melhor. Porque, obviamente, quem faz academia, teoricamente, come melhor, tem uma vida mais regrada, come de 3 em 3 horas. E, automaticamente, quando aquela mulher parou de fumar, parou de beber e começou a comer melhor, ela começou a perder peso. E ela foi no médico de novo. E o médico falou que ela não estava doente mais. Trazendo para a nossa realidade que eu finalizo. Jesus, ele é a pedra angular. Se ele libertar a nossa história, se ele libertar a minha vida, a vida da minha família vai ser impactada também. A minha vizinhança, ela vai ser impactada também. O lugar no qual eu trabalho vai ser impactado também. As minhas finanças, as minhas emoções serão impactadas também. Então chame Jesus para fazer parte da sua história. Jesus já está comigo, assim como Ele está comigo. Mas Jesus, eu peço para Ele todos os dias, Jesus, me liberta dessa área porque eu não aguento mais. Jesus, me liberta dessa situação porque eu não quero mais viver dessa maneira. Jesus é a pedra angular. Se Ele te libertar, meu irmão, você verdadeiramente será livre. Se Jesus fazer você alcançar, meu irmão, aquela porta que Jesus abre, ninguém é capaz de fechar. Se Jesus fizer por você, meu irmão, ninguém será contra aquilo que eles vão tentar fazer contra você. Deixe Jesus ser a sua pedra angular. Jesus é o comportamento que vai destravar toda a sua história. Jesus é o comportamento que vai destravar toda a sua vida. Meu irmão, quantas pessoas que tinham dificuldade financeira lá e vieram para Jesus, Jesus mudou a história. Tantas pessoas que tinham a vida destruída lá fora e veio para Jesus, e Jesus restaurou a família. Quantas pessoas que estavam doentes lá fora e Jesus trouxe vida, Jesus trouxe cura, e Jesus teve vida em abundância, meu irmão. Jesus é a nossa pedra angular. Jesus é a verdadeira liberdade, meu irmão. Você tem opção. Não se permita viver uma vida de miséria se o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores já pagou o preço pela sua vida. Para mim é inadmissível alguém que é filho do Rei dos Seis, Senhor do Senhor, viver uma vida de miséria, uma vida de mentira, uma vida de fracasso. Meu irmão, não é isso que Deus tem para nós essa noite. Deus, Ele veio por meio de Jesus para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Aqui nesse lugar, você pode ficar de pé.